Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que todos vocês já me conheçam, mas eu sou a professora Michele e estou responsável pela disciplina de esportes radicais, pelo estágio supervisionado em ginástica e pelo estágio em esportes radicais. Mas eu estou passando por aqui para falar um pouquinho a respeito da disciplina de esportes radicais e dos conteúdos, né, que estão sendo ali trabalhados dentro da disciplina e que eu penso que seja importante que a gente converse um pouquinho sobre esses conteúdos. Então, um dos objetivos, né, desse nosso momento é identificar as características específicas dos esportes radicais, né? Uma vez que eles têm esse nome, justamente considerando os riscos, os equipamentos de segurança, a necessidade de estar próxima à natureza, entre outras questões que nós falaremos daqui a pouco. Uma outra questão importante é pensar como os esportistas radicais são vistos dentro da sociedade. Vocês devem ter observado, né, que ao procurar um profissional da educação física registrado com o CREF, né, que é o conselho que rege a nossa profissão, e os locais que ofertam os esportes radicais ou esportes de aventura, normalmente o profissional de educação física não está ali. Por quê? Porque normalmente quem atua com essas atividades são ex-atletas, são treinadores, instrutores que trabalham especificamente com aquele esporte, né? E que treinam as habilidades, as capacidades, as necessidades, né? E normalmente têm interesse por determinada atividade. Uma outra questão importante é o perfil, né, e o estilo dos praticantes dos esportes de aventura. Nós brincamos, né, na linguagem da educação física, que muitas vezes, né, as pessoas que praticam esportes de aventura, elas têm características específicas, né, relacionadas a cada esporte. Então, por exemplo, né, uma pessoa que pratica skate, essa pessoa ela traz características desde a sua vestimenta em relação ao esporte que ela pratica. Então é importante, né, pensarmos também nessas características e nesse estilo dessa pessoa que pratica esse esporte. Aí uma outra questão, né, que eu acho que seria importante tratar com vocês é se vocês já praticaram, né, ou praticam algum esporte radical. É, Normalmente, né, e não necessariamente o profissional de educação física já praticou um esporte radical, mas é sempre bacana, né, buscar entender e compreender aí esse processo, né, dos esportes radicais e das atividades de aventura, porque como se trata de vida profissional, nós nunca sabemos, né, quais são os caminhos aí que nós iremos traçar pós-formação, né? Muitos de vocês já estão fazendo estágio, e quando eu me refiro a estágio aqui, eu estou falando também do estágio remunerado. E no estágio é um momento importante onde nós descobrimos tanto o que nós gostamos de fazer, quanto aquilo que nós não temos habilidade ou que nós não nos identificamos. Então, isso é bem interessante pensar também nesse interesse em relação a algum esporte radical específico, né? Uma outra questão importante é pensar nos espaços que favorecem, né, os esportes radicais ou as atividades de aventura. Por quê? Porque nós sabemos que cada um dos esportes radicais ou das atividades de aventura necessitam de um espaço específico. Que espaço é esse, né? Então, por exemplo, se nós continuarmos falando do skate, né? Que tipo de pista é necessário? Qual é o tamanho dessa pista? Ela tem medidas próprias? Ela pode ser construída ou instalada em qualquer ambiente? Então, todas essas questões que permeiam os esportes radicais, inclusive o espaço, fazem parte da discussão dessa disciplina. Falando aqui um pouquinho, né, de alguns tipos de esportes radicais. E já pensando, né, que na disciplina de esportes radicais nós dividimos ela em três aspectos, né? Então, nas modalidades que são as modalidades terrestres, como por exemplo o skate, né? Nós também pensamos, né, nas modalidades aquáticas, como por exemplo o surf,
ou o rafting, né? E nós pensamos também nas modalidades aéreas, como talvez o rapel, ou como, pensando numa modalidade terrestre ainda, né? O montanhismo, o patins, né? O parkour, é, e assim por diante. Então é importante que nós pensemos na diversidade de esportes radicais, considerando que nós temos os esportes terrestres, aéreos e aquáticos, né? E tentando entender quais são esses esportes, quais são os espaços que eles ocupam, como esses atletas são, né? Ou esses praticantes são, qual é o estilo desses praticantes, né? É, como eu proponho lá na disciplina de estágio, buscar entender como ele chegou até esse esporte, eu acho que é bem interessante. Ainda falando um pouquinho, né, dos esportes radicais, é importante pensarmos nos benefícios dessas práticas, ou dos esportes radicais, ou dos esportes de aventura. Porque como eles têm aí uma configuração um pouquinho diferente por exemplo, das atividades de academia, ou da ginástica, entre outros, né? A gente precisa entender que ele tem aí algumas questões interessantes a serem ditas. Então vamos pensar primeiro, né, na nomenclatura desse instrutor de esporte radical. Então, como eu mencionei a vocês, nem sempre esse instrutor, essa pessoa que atua como profissional, que instrui ou que ensina determinado esporte radical, nem sempre ele vai ser um profissional de educação física, né? E normalmente ele tem um nome que é chamado treinador de esportes de aventura, né? É TIA, né? É a sigla. Essa é uma sigla proposta por alguns autores. Existem outras, mas eu vou utilizar essa sigla para falar com vocês, né, a respeito desse treinador, que é o treinador, o instrutor, né, o professor que atua ensinando e praticando determinado esporte radical. E aí é importante nós pensarmos que o esporte radical ele tem alguns componentes estruturantes, né? Um desses componentes é o ambiente natural, né? Então, na maioria das vezes, o esporte radical ele é praticado ou as atividades de aventura num ambiente natural, né? Uma outra questão importante é o processo de gestão de risco, porque todos eles apresentam um certo grau de risco, né? E muitas vezes pessoas mais ousadas, né, acabam indo para um esporte que tem um alto grau de risco e pessoas menos ousadas, né, acabam permanecendo em esportes que têm menor grau de risco, né? Uma outra questão bastante importante é a questão da tomada de decisão, né, na hora da prática do esporte radical ou da atividade de aventura, né? Então lembrem que, considerando os teóricos aí que estudam o esporte radical ou a atividade de aventura, nós falamos aí de 4 questões, né? Do ambiente natural, né? O processo de gestão de risco, então do risco alto ou risco baixo em relação à atividade que está sendo proposta, e a questão da tomada de decisão. Além disso, é importante que nós pensemos, como eu falei para vocês, nas 3 modalidades, né, que são previstas dentro dos esportes radicais e inclusive mencionadas por diversos autores, entre elas esportes de aventura, modalidades terrestres, modalidades aquáticas e modalidades aéreas. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das modalidades terrestres, das modalidades aquáticas e das modalidades aéreas. Então, encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!